Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Silva Santos. Nós vamos falar hoje de educação financeira, economia do dia a dia, cuide bem do seu dinheiro. É uma das disciplinas optativas que eu gostaria de contar com vocês. E essa é a nossa primeira aula de educação financeira. Você sabe o que é educação financeira? Educação financeira é saber como ganhar, gastar, poupar e investir seu dinheiro para melhorar a sua qualidade de vida, da sua e da sua família, e decidir como agir e como fazer o seu dinheiro render, o seu dinheiro muito trabalhado, muito sacrificado, para que você possa ter uma esperança financeira muito interessante, principalmente nesse mundo que nós vivemos. Pós-pandemia, ainda não, mas muito importante que vocês saibam utilizar, usar o seu dinheiro de forma sustentável, para que vocês não tenham problemas no futuro. E a educação financeira deve ser praticada desde a infância. Infelizmente, nós só aprendemos educação financeira depois que começamos a trabalhar, né? Infelizmente. Mas projetos estão soltos aí, aprovados, existe lei e felizmente já estão trabalhando muito forte a educação financeira nas escolas públicas, né? Aos poucos está entrando. A educação financeira é em primeiro lugar, né? E inicialmente eu gosto muito de trabalhar com quando eu vou falar de educação financeira, algumas respostas, né? Eu vou fazer algumas perguntas, então existem algumas questões que a gente se depara no nosso dia a dia. Então vamos lá com esse seguinte, vamos ver. Inicialmente, vamos ver se nós consigamos responder as seguintes questões. E aí tá aí o primeiro exercício para vocês entregarem, para vocês não digo entregarem, mas não quero que vocês coloquem a sua situação real, mas uma situação hipotética. Não é, eu vou ficar, claro, eu vou ficar com os exercícios de vocês, mas se você quiser colocar a real, não tem problema nenhum. Eu não vou expor isso para ninguém, é só a aula para que a gente possa avaliar como vocês estão trabalhando a educação financeira de sua e da sua família. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Você sabe medir o valor e o alcance do seu dinheiro? Você sabe o que a gente fala de medir o valor, né? Então, porque existe uma diferença de valor e preço, né? Valor, ele é muito superior, né? Agrega muitas coisas. E aí, para onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está indo para coisas que está te dando uma valorização, né? Que está te dando uma satisfação, ou esse dinheiro está para o gastar. Isso é importante você separar. Porque às vezes a gente precisa gastar, é importante gastar, mas que tenha uma certa valorização, uma certa motivação, por que eu estou fazendo, e isso vai me dar um resultado muito interessante, né? Então é uma pergunta. Você avalia a utilidade de um bem antes de comprá-lo? Olha que pergunta interessante. Você mesmo que eu estou falando, você do Centro Universitário Unifiel, que fez a opção dessa disciplina optativa para o seu curso, seja qual for o curso, administração, escola de negócios, escola de saúde, a área de química, educação física, direito, educação financeira é para todas as áreas, é para você. E esse é o grande objetivo do professor, é sensibilizá-lo e depois conscientizá-lo da importância da educação financeira. E a pergunta que eu estou fazendo para vocês agora é: você avalia
uma compra, uma utilidade de um bem, antes de comprar, você pensa, será que realmente eu preciso disto agora? É importante, a partir de agora, no momento que nós estamos vivendo, um momento muito difícil na nossa sociedade, nós estamos passando por situações que nunca passamos na nossa vida. Então, agora mais do que nunca, a valorização, né, e olhar de uma forma, um olhar clínico em cima das nossas receitas, daquilo que nós conquistamos. E infelizmente tem muita gente que não tem mais essa receita. Tem gente que está desempregado, tem gente que teve redução de salário. E aí? Né? Então, essa é uma boa pergunta. Antes de fazer qualquer compra, a pergunta que não quer se calar: será que realmente eu preciso disto agora? Boa pergunta. Bom, e você sabe onde gasta o seu dinheiro? Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Não. Esse é o grande problema. São os gastos pequenos, os gastos menores, que podem interferir no seu resultado final. É o pouquinho, pouquinho, pouquinho que somado por mês pode levar uma boa parte do seu salário. E é importante agora mais do que nunca você saber para onde vai esse dinheiro. Essa é a pergunta. Você sabe para onde vai o seu dinheiro? Beleza? Então é importante, né? Eu costumo dizer que são os famosos gastos invisíveis. Outra pergunta: os seus familiares sabem o limite da sua renda? Ou seja, vocês conversam com seus familiares, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido? Vocês sentam para falar de finanças? Ou deixa acontecer naturalmente? Não, não é bem assim. Agora vou voltar mais do que nunca. Nós precisamos ficar mais unidos. Nós precisamos conversar com os nossos entes queridos para que a gente não tenha surpresa lá na fora. Estou com dificuldade, estou com problema, estou todo endividado. É importante que todos sentam e vejam a real situação da família. É muito importante porque temos solução, sim. Primeiro precisamos saber o que está acontecendo e depois tomar algumas atitudes. Legal? Outra, você sabe a importância de economizar? Ah, professor, não sobra nada no meu salário, ganho R$ 1.000, pago a faculdade, pago o transporte, pago minha alimentação, não sobra nada. Como é que eu vou economizar? É esse que é o grande problema. A resposta da maior parte dos brasileiros é essa. Eu não sei, não sobra nada, como é que eu vou economizar? Sim, se vocês fizerem uma busca, literalmente, um pente fino em tudo que vocês gastam, seja energia, seja água, seja gás, seja mercado, seja passeios que você fazem, seja o que for, seja o pacote do celular pré-pago, pós-pago, seja o combo da operadora, tudo isso nós temos condições de negociar e tentar reduzir. E se vocês fizerem esse tipo de negociação, conversarem, é capaz de sobrar alguma coisa. Ah, vai sobrar só R$ 50. Ótimo. R$ 50 vezes 12? Opa! Dá quase R$ 600. R$ 600, R$ 50 vezes 12. O que você faz com R$ 600 no final do ano? Dá para comprar um belo presente para o filho, para a esposa, para o marido. Então, como é importante vocês saberem economizar. De repente, a viagem do sonho sua está lá, né? Outra coisa, e os seus familiares dão importância para a educação financeira? É importante, né? E, e como é que você... E agora? Eu sei que eu estou falando na universidade, eu sei que essa disciplina optativa é uma optativa, mas ela é importante. É a primeira vez que na universidade oferece uma disciplina de educação financeira.
eu sou pioneiro agora para fazer. Vocês já me conhecem em algumas palestras que eu dou de educação financeira e agora eu estou contribuindo para o Centro Universitário Unifiel na palestra de educação financeira. E esse é o grande objetivo meu. Esta é a minha missão. Esta é a minha razão de ser, pelo meu conhecimento, pela minha expertise que eu tenho nessa área de finanças em prol à sociedade. Então, um dos objetivos do professor é exatamente isso. Então, como é importante vocês conhecerem um pouquinho mais de educação financeira. Daqui a pouco eu vou passar para você o primeiro destaque, eu vou estar falando num dos grandes sonhos do brasileiro, que é a casa própria. Então vocês vão ver, né? É muito importante que vocês façam e entendam todo esse processo para que facilite até na tomada de decisões. Então vai ter vários capítulos, 10 aulas ou 12 aulas, que nós vamos falar de cartão de crédito, nós vamos falar de casa própria, nós vamos falar de controlar, nós vamos falar de planejamento financeiro, nós vamos falar, vou ensinar vocês, vou mostrar a planilha no Excel que pode ajudar vocês a controlar. Ah, não tenho computador, professor, eu não tenho, eu tenho dificuldade com computador. Ah, mas você tem celular, o celular tem aplicativos que dá para trabalhar com isso. Ah, mas eu não sei mexer nesse celular, não tem problema. Então você tem caderno aí, você pode fazer a sua planilhinha no seu caderno, desde que você tenha atitude, desde que você tenha compromisso com você e com a sua família, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Legal? Bom, e aí uma pergunta para os jovens. Nós temos um número significativo de jovens hoje na universidade. Vocês estão pensando na sua aposentadoria? Alguém está pensando na aposentadoria? Não? É bom. É bom começar a pensar na aposentadoria. É fundamental que vocês comecem a pensar na aposentadoria. Porque esse nosso INSS aí, não sei até onde vai, não. Vocês hoje estão pagando a minha aposentadoria. Não sou aposentado, mas vai estar pagando a minha aposentadoria, que daqui a pouco eu estou aposentado. A de vocês eu não sei quando vai ser. Então, por que não você pensar na sua aposentadoria? Vamos falar disso, da aposentadoria, né? E vamos falar desse futuro dessa área financeira, né? E como é importante a gente identificar. E aí, mais do que nunca, né? Você tem que conhecer você mesmo. Você tem que ser sincero, você tem que, literalmente, o eu. O que eu vou fazer? E é a partir daí que começa as mudanças. Então, essa aula, introdução de aula, vocês já vão ter alguns exercícios para entregar. Primeiro passo que eu vou pedir para vocês é fazer um resumo exatamente do que eu falei da educação financeira, a expectativa de vocês com relação à educação financeira do professor. É uma atividade que eu vou contar pontuação sim. Então, o primeiro exercício que vocês vão ter que entregar e postar é a expectativa de vocês com relação à educação física. Ok? E se hoje vocês controla o seu dinheiro, controla as suas finanças, tem as suas finanças controladas. Então, primeira pergunta, expectativa de vocês com relação à educação financeira. Segundo, existe algum tipo de controle financeiro seu? Explique, né? Terceiro, eu vou começar a falar assim, vocês utilizam o cartão de crédito? E dentro dessa mesma pergunta, se utiliza o cartão de crédito, vocês atrasam o cartão de crédito ou pagam em dia o cartão de crédito? Então, são 3 perguntinhas aí, muito importante, que já faz como atividade para vocês. Legal? Bom, na próxima semana nós iremos postar, eu já vou até postar daqui a pouco, nós vamos falar da casa própria. E da casa própria vai ter a participação do professor, a gente vai participar novamente, vai falar com vocês, e vocês vão perceber que é um programa que o professor faz toda semana, é um programa semanal que o professor faz, que é Bom Dia, Professor. Vamos falar de finanças pessoais?
E o falar de finanças pessoais será a casa própria. O sonho do brasileiro, a casa própria. O que não quero que aconteça, que o sonho vire pesadelo. Até a próxima aula, conto com vocês e divulgue.